Nimenhão. Olá, que tal? Namastê. Salud! Konnichiwa. Olá, galera da Escola Sabatina. O vídeo de hoje nem começou, eu já rasguei a língua aqui falando de vários idiomas. Pois é, muitos lugares diferentes pelos quais eu já viajei. Só que não. Sim. Mas se você já foi para algum país que não fala português, ou até se tentou assistir um filme sem legenda, você sabe bem como é tentar entender o que as pessoas estão falando. É terrível. Comunicação é fundamental para o nosso bom convívio. E na falta dela, muita coisa ruim acontece. Torre de Babel que o diga, né? Eu não entendi qual foi a pergunta dela, não entendi. Mas hoje a gente vai falar de outro momento da história bíblica, onde pessoas receberam um dom de línguas. É isso mesmo, quem nunca sonhou em ser um poliglota? Mas calma, galera, o buraco é mais fundo que isso. Entra comigo nessa. Semana passada a gente falou sobre a ascensão de Cristo e que os discípulos aceitaram essa missão que lhes foi dada. Mas agora eles precisavam ser capacitados para essa missão. E foi assim que aconteceu o chamado Pentecostes. Esse nome Pentecostes era usado para comemorar o sucesso das plantações, quando o povo de Israel trazia ao Senhor os primeiros frutos da colheita. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo ficou conhecido como a primeira colheita espiritual da igreja cristã. Foi um dia de festa e nesse dia a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Obedecendo a ordem de Deus, os discípulos aguardaram em Jerusalém a promessa do Espírito, com orações fervorosas, arrependimento sincero e muito louvor. Todos eles ficaram reunidos no mesmo lugar, à espera desse acontecimento. Eu também. O mais louco de tudo isso é que esse foi um acontecimento sobrenatural, relatado pela Bíblia, e fez com que os apóstolos se transformassem em homens de convicção que mudaram o mundo. O Pentecoste é tido como data de nascimento da igreja, a ocasião em que os seguidores de Cristo eles foram legitimados como uma nova comunidade de Deus aqui na Terra. A Bíblia diz que essa cena foi intensa. Houve um estrondo vindo do céu. Um vento encheu todo o lugar. E houveram até mesmo chamas de fogo que pousaram sobre os que estavam ali. Uau! Diferente de tudo que você vê nos filmes de super-heróis, na Bíblia, o vento e o fogo são frequentemente associados a uma teofania, ou seja, uma manifestação divina. Eles são usados também para representar o Espírito de Deus. Embora o batismo do Espírito no Pentecoste tenha sido um evento singular relacionado à vitória de Jesus na cruz e à sua exaltação no céu, ser cheio do Espírito é uma experiência que deve se repetir constantemente na vida do cristão. Agora eu entendi! Mas, pastor, e o tal dom de línguas? Atos 2, verso 4 diz que o Espírito se manifestou, fazendo com que as pessoas conversassem em línguas diferentes. E teve também gente ali prevendo o futuro, outros tendo visões, outros curando e muito mais. Porém, gente, o dom de língua foi dado para dar início à missão mundial da igreja. Ou seja, o chamado feito lá em Atos 1, verso 8, exigia o dom de línguas. Aliás, se os apóstolos tinham que atravessar barreiras culturais e alcançar os confins da terra com o evangelho, eles necessitavam falar os idiomas daquelas pessoas, para que elas pudessem ouvir e entender o que eles tinham para dizer. E outro ponto é que muitos judeus que estavam naquela festa em Jerusalém não falavam aramaico, que era a língua dos judeus naquela época. Hoje, muita gente tem essa ideia deturpada de que o dom de línguas é quando uma pessoa começa a falar em línguas estranhas ou até inexistentes. Mas a Bíblia é clara quando explica que eles falavam línguas existentes de outros povos, quando ela diz que eles falavam em dialetos, que significam o idioma de uma nação ou alguma região. Muitos acharam aquele fenômeno tão estranho que disseram até que os apóstolos estavam meio bêbados. Mas o lado bom disso tudo é que Pedro teve a oportunidade de explicar para eles o que estava acontecendo. Ele explicou a profecia de Joel, que falava sobre a futura salvação e que vários sinais aconteceriam no mundo natural, no abundante derramamento do Espírito. Eles estavam convictos de que os últimos dias estavam próximos. Pedro fez questão de falar da importância da morte, da ressurreição e da exaltação de Jesus no céu como uma condição para receber o Espírito Santo. Aliás, a exaltação significava a aprovação de Deus, de sua obra na cruz, incluindo a derrota daquele que usurparia o domínio desse mundo, que é Satanás. Quando o sacrifício de Jesus foi autenticado lá no céu, Satanás levou um golpe decisivo e o Espírito estava sendo derramado para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. As pessoas no Pentecoste receberam não apenas o perdão dos pecados, mas também a plenitude no Espírito Santo, para um crescimento pessoal e para o serviço na igreja, especialmente na missão. Esse foi um baita acontecimento, hein? Nossa! Resumindo então, de tópicos. Primeiro, o Pentecoste era um nome dado às festas que comemoravam os primeiros frutos da colheita e foi usado para representar o derramamento do Espírito Santo na terra, como ficou conhecido ali como a primeira colheita espiritual.
Segundo, o Pentecoste foi uma ocorrência sobrenatural que beneficiou os apóstolos com o dom de línguas, com visões, com pregações, com previsões e com cura e principalmente com a qualificação para o serviço da missão. Terceiro, o dom de línguas era o mais importante de todos, pois capacitava os apóstolos a alcançarem os confins da terra com a pregação do Evangelho eterno. Quarto, para que o derramamento do Espírito ocorresse, Jesus teve que ser exaltado, pois ela significava a aprovação de Deus da sua obra na cruz. O objetivo dessa lição é que você perceba que o poder do Espírito Santo está à nossa disposição. Sim, assim como ele foi derramado sobre os apóstolos, ele hoje pode ser derramado sobre mim e sobre você, para que a gente pregue para as pessoas até os confins da terra. Ore hoje pedindo a presença do Espírito Santo na sua vida, receba o Espírito Santo e aceite ser usado pelo Espírito para levar o nome de Jesus até os confins da terra.